Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Muito bom dia, muito bom dia. Seja bem-vindo mais um dia, mais uma vez. Estamos aqui no programa Papo Cabeça. Hoje é quarta-feira. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 6h57 da manhã, 6h57 da manhã, ao vivo no Papo Cabeça, sempre trazendo um assunto de grande relevância, um assunto de grande importância, um assunto fundamentado com o objetivo de trazer edificação para a sua vida, um assunto com o objetivo de trazer melhoria contínua para a sua vida, você ser uma pessoa melhor, um homem, uma mulher melhor, um profissional melhor, um cristão melhor, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa melhor, um cidadão melhor, uma pessoa melhor a cada dia. Esse é o nosso objetivo, e se eu puder te ensinar alguma coisa, se eu puder te instruir, se eu puder te ajudar com as minhas experiências de vida, com o meu conhecimento, será uma honra muito grande. Eu não sou melhor que ninguém, não sou maior que ninguém, não sou mais capacitado que ninguém, mas aquilo que a gente tem, que a gente recebe, que a gente aprende, que a gente absorve da vida, as experiências que eu vivi na vida, isso a gente transforma em propósito, e propósito a gente compartilha. Se eu puder compartilhar com você, vai ser uma honra muito grande. Eu quero te convidar a ser meu aluno no dia a dia. Eu quero te convidar a estar comigo todos os dias, seja aqui no YouTube de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, seja no Instagram, seja no Facebook. Me acompanha lá, acompanha o nosso trabalho, acompanha o nosso dia a dia, seja o meu aluno, seja o meu mentorado, porque é um prazer muito grande poder instruir, ensinar e compartilhar experiências de vida, experiências profissionais, experiências de coisas que eu já vivi e que quase me levaram à morte, e que hoje são marcas fortes, mas que me trouxeram experiência, bagagem e capacidade para poder compartilhar, talvez com a pessoa que está aí do outro lado, passando pelo mesmo problema, passando pela mesma situação. Você que está enfrentando o problema do divórcio, né? É triste, é chato, sofre o marido, sofre a esposa, sofre os filhos, sofre todo mundo, às vezes até o cachorro sofre, né? As pessoas são tão apegadas hoje, e quantos casais, eu conheço alguns casais, né, que se separaram, e até nisso teve briga, quem vai ficar com o cachorro, quem vai ficar com o gato, então sofre todo mundo. Eu já passei por isso, eu sei o que é um divórcio, né? Eu sei o que é criar filhos adolescentes, eu sei o que é ter filhos para criar nesse mundo tão caótico, nesse mundo tão difícil que nós... Eu sei o que é desemprego, eu sei o que é ansiedade, eu sei o que é medo, eu sei o que é complexo de inferioridade, tudo isso eu já vivi. O Senhor me ajudou, Deus me ajudou, me preparou, me capacitou, me libertou, né? Por isso que eu estou aqui, porque eu tenho experiência de causa, experiência própria, experiência de vida, né? E eu falo isso com muita humildade, para a glória de Deus. Tudo que eu passei na vida foi para trazer experiência, propósito, e hoje eu posso poder compartilhar com outras pessoas e ajudar outras pessoas e dizer, não é o fim, você não vai morrer, tá? Tem uma saída, tem uma esperança, você consegue, vai dar tudo certo, confia em Deus, faz sua parte, coloca Deus na frente, quando você menos espera, tudo isso é passado. É por isso que nós estamos aqui todos os dias. Esta semana nós estamos falando sobre a importância dos conselhos. Segunda-feira nós iniciamos falando, né, sobre o que é conselho, para que serve conselho, se você tem conselheiros, né, se você é a pessoa que costuma aconselhar outras pessoas, qual é o perfil dos conselheiros que você busca no dia a dia. E aí nós usamos como pano de fundo a vida de Roboão, filho do rei, do grande rei Salomão, que ouviu conselhos de homens sábios, homens inteligentes, não apenas inteligentes, mas sábios. Inteligente é uma coisa, sábio é outra. Não apenas inteligente, mas homens sábios. Ele ouviu e ignorou, foi seguir o conselho dos seus amiguinhos da mesma idade que cresceram com ele, quebrou a cara, se deu mal, dividiu todo um reino tão bem elaborado, tão bem construído, tão bem fundamentado, tão bem alicerçado, né? Erguido pelo seu avô, o rei Davi, né? O maior rei de todos os tempos de Israel, pelo seu pai, o grande Salomão, o homem mais sábio e mais rico de todos os tempos.
Foi tão construído, tão bem construído em 80 anos, e aí agora vem o camarada e destrói o reino todinho porque seguiu maus conselhos. Falamos sobre isso na segunda-feira. Na terça-feira, nós falamos da importância dos conselhos na vida profissional, né? E aí usamos como pano de fundo a vida de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés, e ele deu conselhos ajudando Moisés a administrar melhor aquele povo, a liderar melhor aquele povo, a como conduzir-se diante do povo, como aliviar a carga do dia a dia, como resolver os problemas do dia a dia. E aí o conselho principal de Jetro é fundamentado na seguinte ideia: se você fizer tudo sozinho, você vai sofrer, vai fazer o povo sofrer junto com você. Não queira fazer tudo sozinho. Esse foi o principal conselho que Jetro deu. Em resumo, a partir deste conselho, Moisés aprendeu a delegar. E aí eu falei para você que é pastor, líder de igreja, né? Para você que é empresário, pequeno comerciante, que tem funcionários, empreendedor, tem sua loja, tem sua empresa, tem pessoas que estão subordinadas a você. Você que é gerente, diretor, encarregado, líder, não importa. Você na área comercial que tem pessoas que trabalham com você. Você não pode querer fazer tudo sozinho, senão você vai quebrar a cara. Você vai sofrer. Vai ficar pesado demais uma hora. Vai te trazer problemas físicos, problemas emocionais, problemas psicológicos. Vai ficar desgastado e vai desgastar as pessoas também. E as entregas que você vai realizar talvez não sejam das melhores. Não saiam com a melhor qualidade. Tudo isso por quê? Porque você está desgastado querendo fazer tudo sozinho. Então o conselho de Jetro foi: aprenda a delegar, Moisés. Aprenda a compartilhar tarefas. Aprenda a compartilhar atividades. E aí Moisés seguiu este conselho. Só que não bastava delegar, né? Não bastava delegar. E aí entra a continuidade do assunto, desse assunto hoje, na quarta-feira. Não bastava delegar, mas tinha que delegar para homens competentes. O que é pessoas competentes? Pessoas que têm capacidade para realizar uma determinada tarefa. Eu tenho competência em liderança. Eu tenho competência em administração de empresas. Eu sou um incompetente na área da saúde. Tem gente que se ofende, né? Nossa, me chamou de incompetente. O que é o incompetente? É aquele que não tem competência para fazer determinada coisa. O incompetente é aquele que não tem capacidade para atuar numa área que não é a dele, por exemplo. Eu sou da área comercial, minha formação é na área de administração de empresas, né? E eu quero atuar na área da saúde. Eu não fui capacitado para isso. Eu não fui preparado para isso. Eu não estudei para isso. Eu não tenho competência para isso. Se eu não tenho competência, eu sou um incompetente. Não é ofensa, tá? Então, o conselho que Jetro dá é: aprenda a delegar. Aprenda a compartilhar atividades. Aprenda a compartilhar tarefas. Mas não basta compartilhar. Tem que compartilhar com pessoas competentes. Ou seja, qual era a atividade de Moisés? Aconselhar pessoas, aconselhar o povo. Então, você vai escolher líderes que saibam aconselhar. Qual era a outra atividade de Moisés? Resolver conflitos. Tinha muitos conflitos. Onde tem gente, tem problema. Eu falei que lidar com gente não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Desculpe. Lidar com pessoas no dia a dia é um caso sério. Eu ainda falei sobre isso e torno a dizer, né? Já estou rascunhando o meu próximo livro, onde eu vou falar sobre exatamente isso. Eu acredito, se essa for a vontade de Deus, se der tudo certo, nós vamos falar sobre esse tema. A difícil arte de lidar com gente. Como é difícil lidar com gente. Como é complicado lidar com gente. Onde tem gente, tem problema, né? E imagine você ter que cuidar. Gente, Moisés, olha só, você lidera quantas pessoas? Você tem uma igreja com 100 pessoas? Com 200 pessoas? Você tem uma igreja com 1000 pessoas e acha que é grande demais? Você lidera um departamento com 10 pessoas e acha que é difícil? Você gerencia um departamento com 50 pessoas e acha que é difícil? Você dirige uma empresa com 1000 pessoas e acha que é complicado? Pois bem, Moisés ele liderava sozinho o povo de Israel que tinha saído do Egito.
Sabe quantas pessoas eram? A Bíblia fala que era só homens, 600 mil. 600 mil homens. E aí, olha só para encher os seus olhos. Quando a Bíblia fala homens, ela não está se referindo a menores de 18 anos. Tá? Era só homens adultos que estavam capacitados para ir para a guerra. Então, só homens acima de 18. Não está falando de mulheres, pessoas do sexo feminino. Ou seja, se a Bíblia está falando 600 mil homens adultos, vamos colocar aí pelo menos 1.800.000 pessoas. Por que 1.800.000 pessoas? Porque se eram homens adultos, eles casavam cedo, então todos eles tinham uma esposa. E vamos colocar, até porque o judeu sempre prezou muito, eles seguem à risca o que Deus falou lá em Gênesis, enchei a terra, né? Então, eles têm muitos filhos. É uma bênção para o judeu ter muitos filhos. Então vamos colocar que eles tinham apenas um. Pelo menos 1.800.000 pessoas. Moisés sozinho liderava quase 2 milhões de pessoas. É muita gente todo dia aconselhando, orientando, resolvendo problema, resolvendo conflito. Então, não bastava escolher pessoas para ajudá-lo. Tinha que escolher pessoas competentes, né, naquilo que iam fazer. Moisés aconselhava, eles tinham que ser pessoas hábeis que tinham condições de dar conselho. Moisés resolvia problema, tinham que ser pessoas capacitadas para resolver problemas. Moisés resolvia conflito, tinha que ser pessoas capacitadas para resolver conflito. Moisés resolvia briga de casal, problema de casal, tinha que ser pessoas casadas, experientes, que tinham condições e honra para resolver problemas de casal. Então, não bastava delegar, não bastava dividir, tinha que ser com pessoas capacitadas. Você está entendendo? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você está entendendo que na sua empresa não basta você querer dar uma de bonzinho, legalzinho e dividir as tarefas. Não, eu gosto de compartilhar com todo mundo. Você tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Porque senão você coloca tudo a perder. Você está entendendo que se você tem uma igreja, você é o pastor da igreja, o líder da igreja, não basta delegar, tem que escolher as pessoas certas para fazer certas atividades, porque elas representam, elas estão levando o seu nome. Se fizer coisa errada, é o seu nome na lama. Você pensou nisso? Então, o conselho de Jetro para Moisés é: delegue a pessoas sábias, a pessoas competentes, a pessoas capacitadas. Tá? Então, quando você... Alexandre, a aula de hoje é sobre delegação? Não, é sobre conselho. Um dos conselhos de Jetro foi sobre delegar. Eu estou querendo dizer que você tem que buscar esse tipo de conselho na sua empresa. Né? Você tem que se aconselhar. Gente, eu tenho de liderança aproximadamente 30 anos de experiência. 30 anos. Hoje eu estou com quase 52 anos de idade. Eu comecei a liderar, eu fui supervisor de vendas pela primeira vez. Eu tinha 23 anos, 23 para 24 anos. São quase 30 anos, 28 para 29, por aí. São quase 30 anos liderando. Não é fácil, é difícil, é complicado, dá trabalho. E eu sempre procurei encostar perto de pessoas experientes. Eu sempre procurei andar com pessoas experientes. Eu sempre procurei me aconselhar. O que eu faço? Com quem que eu falo? E agora? Rapaz, eu tô perdido. Me dá uma dica. Né? Por quê? Se você não faz isso, você apanha demais, você sofre demais, quebra a cara. E talvez a empresa nem tenha tempo para esperar você se virar e aprender sozinho. Então por isso que é importante você encostar em outras pessoas. Não tenha vergonha de pedir conselhos. Não tenha vergonha de pedir ajuda. E também seja uma pessoa sensata. Aconselhe também. Tá vendo que alguém tá perdido, tá precisando de ajuda, vai lá, encosta, dá um conselho. Os conselhos são armas, eu diria, espirituais que podem mudar a vida de uma pessoa em todas as áreas da vida. Então não negue conselho para ninguém. Alguém está precisando, vai lá e aconselha. E também não deixe de se aconselhar, de ter o seu conselheiro. Você tem um conselheiro? Eu perguntei nas aulas anteriores. Você tem um conselheiro? Quem é o seu conselheiro? Sua mãe? Sua esposa? Seu marido? Quem é o seu conselheiro? Seu sogro? Sua sogra? Né? Um amigo? Um colega? São pessoas sensatas? São pessoas experientes, vividas? Quem é o seu conselheiro? Não pode querer tocar tudo sozinho.
Não queira resolver tudo sozinho. Não tome decisões sem ouvir a opinião de 1, 2, 3 pessoas. Busque conselho no meio de pessoas sábias. Busque conselho no meio de pessoas vividas, no meio de pessoas experientes. O conselho, ele é uma arma tremenda, poderosa, que pode te ajudar a ter grandes vitórias. Na multidão dos conselheiros, diz a palavra, há sabedoria. Não tem pessoa sábia que não tenha um conselheiro. Não tem pessoa sábia que não busque conselho. Né? Então, seja sábio, seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa de bom senso. Não tenha vergonha de buscar conselho. Um outro conselho que Jetro deu para Moisés foi, além de escolher pessoas competentes, né, o conselho enfatizava a importância de escolher homens com caráter. Olha só, escolha, Moisés, homens com caráter. Escolha homens tementes a Deus para te ajudar, para andar com você, para estar do seu lado. Homens honestos. Escuta o meu conselho. Você que está do outro lado aí, olha o conselho que eu estou te dando. Aprenda a delegar, aprenda a dividir atividades, aprenda a dividir tarefas, mas não com qualquer um. Escolha pessoas competentes. Escolha pessoas capacitadas. Escolha pessoas honestas. Escolha pessoas de bom caráter, temente a Deus, e pessoas que odeiem a corrupção. Pessoas que detestam a corrupção. Né? Esse foi o conselho de Jetro para o seu genro Moisés. Para aplicar na sua vida de líder. Para aplicar na sua vida de liderança. Para liderar pessoas. Então, no seu trabalho, busque se aconselhar com os mais experientes. Na hora de tomar uma decisão muito importante, não toma sem pensar, não. Busca ajuda. Olha, eu estou para tomar uma decisão muito importante. Eu queria. O que você acha disso? Você acha que eu devo fazer isso ou isso? O que você pensa a respeito? E como eu já falei, buscar conselho não é fazer o que o outro está mandando. Aconselhar não é. Faz isso que eu estou te falando. Não, não é isso. Dar conselho, buscar conselho é ouvir opiniões, é ouvir visões diferentes, óticas diferentes. E aí, baseado nisso, pautado nisso, você reflete, analisa, pensa e toma a melhor decisão. Né? Isso é buscar conselho. E não alguém fazer no seu lugar, ou tomar a decisão no seu lugar, ou mandar você fazer, faz isso. Não, isso não é conselho. Conselho é, olha, se você fizer tal coisa, talvez você tenha isso. Se você fizer tal coisa, talvez você tenha isso. Se você seguir por esse caminho, talvez termine em tal lugar. Agora, se você fizer tal coisa, termine neste lugar. Olha, eu não acho plausível você fazer tal coisa. Eu não acho sensato você seguir tal caminho. Né? Então, é assim que se começa um conselho. E não é faz isso, faz aquilo. Eu acho que você tem que fazer isso. Não, você não acha nada. Você orienta, você aconselha. E a pessoa toma a decisão. Ok, pessoal? Beleza? Então, hoje, quarta-feira, nós falamos mais uma vez sobre a importância dos conselhos. Para você que não tem conselheiro, encontre uma pessoa sábia, encontre uma pessoa sensata, encontre uma pessoa honesta, vivida, experiente, madura, capacitada, que tenha condições de te dar sábios conselhos que vão te levar para uma vida melhor. Sábios conselhos que vão te levar para o próximo nível, que vão te fazer dar um passo a mais. Beleza? Eu desejo para você sucesso, um dia próspero, um dia abençoado, um dia produtivo. Que Deus te abençoe. Segue a gente lá no Instagram, @alexandrereis.oficial. Todo dia tem um conteúdo novo para você. Não deixe, para você que não leu ainda, não deixe de adquirir o meu novo livro, O Poder do Quebrado, onde eu falo sobre habilidades, dons, onde eu falo de superação, como superar a baixa autoestima, como driblar, vencer o complexo de inferioridade, como superar um divórcio, uma separação, como alcançar uma vida melhor depois de tanto sofrimento, depois de tanta dificuldade. Você que está no fundo do poço, tem saída para você. Nós não somos nada, somos vasos quebrados. Esta é a essência do livro. Somos vasos quebrados, mas temos grandes valores, grandes tesouros aqui dentro. Tesouros que vêm da parte de Deus. Então, O Poder do Quebrado é meu novo livro. O link está na descrição.
clica lá, olha a nossa página, adquire, você recebe em qualquer parte do Brasil, vai ser um prazer, eu vou adorar saber o que você está achando aí desta leitura. Um grande abraço, Deus te abençoe, amanhã, quinta-feira, estamos aqui novamente, se Deus quiser. Tchau, tchau.